Um erro muito comum que acontece na internet quando se fala de perspectiva com um ponto de fuga. Vou avaliar esse erro e a forma de o corrigir e depois vou-vos dizer então quais são os desenhos em que podemos utilizar a técnica da perspectiva com um ponto de fuga. E fiquem até ao fim, porque eu vou fazer uma promessa completamente fora da caixa, algo nunca visto na internet. Por isso, subscrevam este canal, ativem o sininho para ficarem a saber quando é que vai sair o vídeo onde eu vou cumprir essa promessa. E sem perder mais tempo, vamos então avaliar este erro muito comum? Vamos a isso! Qual é que é o erro então que eles fazem? Fazem aqui, aparentemente, um quadrado, está aqui um quadrado feito, e depois, para terminar, fazem aqui o ponto de fuga com a linha do horizonte, etc. E depois determinam então aqui as linhas com destino ao ponto de fuga, para calcular, para encontrar um segundo lado. E depois até fazem aqui um outro lado e fazem também essa mesma aplicação. Qual é que é o problema, qual é o erro deste método? O problema deste método é que, vamos pôr aqui um quadrado em duas dimensões. E temos aqui a nossa visão, vamos imaginar que estamos a olhar o quadrado de cima e vemos então esta face, a face visível, ou seja, estou a olhar para esta linha de cima e vejo apenas este lado, onde é esta visão. Portanto, o problema é que quando, para ver dois lados, e vamos imaginar que estou aqui neste ponto, para ver dois lados, o quadrado, esta linha, ou seja, o nosso quadrado tem que ser visto, ou seja, o quadrado é o mesmo, este lado, mais ou menos o mesmo, vocês imaginam, e tendo aqui a nossa visão, eu então estou a ver esta largura e estou a ver esta largura. Portanto, estou a ver estas duas faces. Então, o que acontece é que quando eu vejo estas duas faces, este tamanho aqui já alterou em termos de visibilidade. Porquê? Porque com esta inclinação, este quadrado passa para aqui. Vamos marcar aqui uma circunferência que acaba por ser, à medida que ele for rodando com base neste ponto, o que vai acontecendo. E então, o tamanho que eu estou a ver deste lado é este. Este é Y, este é Y. Ou seja, este tamanho diminuiu. E se eu fizer uma rotação maior, o tamanho ainda vai diminuindo mais ainda. Não é? Se eu inclinar este quadrado, ou seja, se eu rodar o cubo para ainda mais, não é? Este lado vai diminuindo e este vai aparecendo. A lógica é esta, ou seja, aparece um lado, desaparece o outro. Até onde é que isto vai acontecer? Lembram-se do teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. No limite, quando eu estiver a ver a minha... Vamos fazer aqui um truquezinho. Quando eu estiver aqui a ver o meu quadrado com o mesmo grau, estes dois graus iguais, ou seja, que estas, estou a ver simetricamente, estou aqui bem posicionado no meio, então estes dois lados são iguais. E a medida, ou seja, a largura visual deste cubo é a tal hipotenusa do Pitágoras, que é a soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Estão a ver? E esta medida é maior do que esta. E então, o que é que realmente acontece que nós vemos aqui? É que quando eu torno visível um espaço, uma distância da face que começa a aparecer, a redução da outra, esta redução da outra, pode ser mais ou menos 1/3. Não é nada científico, podem depois fazer as aritméticas, os Pitágoras,
pode ser um 3,2, 1,27, mas visualmente 1/3. Então quer dizer que, neste caso, eu teria que diminuir esta linha. Esta linha tinha que alterar, e eles não alteram, tinha que alterar para aqui. E então, em termos de altura, o que acontece na altura é o seguinte: tenho aqui esta face, a face mais pequenina, e a aresta correspondente a essa face, a aresta afastada, está mais longe do que a aresta do lado maior, do lado que é mais visível. Então, esta aresta tem que ser mais pequena do que a aresta da face maior, okay? Porque está mais longe. Entretanto, comparando com a aresta mais próxima, a aresta central, então a segunda, esta aqui, tem que ser ligeiramente mais pequena. Então o que acontece, o que teria que acontecer é que, no exemplo dos nossos, e agora então encontrávamos aqui um ponto de fuga, e este lado, este outro edifício também tem que fazer isso. Ou seja, dois lados, por esta razão, 2 pontos de fuga. Não há forma de evitar isto. Agora, eles podem ter feito isso por uma questão de simplificação, ou seja, como trabalhar um ponto de fuga e o resto ignoram. Mas é um erro, pelo menos é um erro por omissão. Não é? Pode ser intencional, mas não disseram que tem esse objetivo de simplificar, de não chamaram a atenção dessa circunstância. Por isso é um erro, e é um erro que eu queria chamar aqui a atenção. Então, o ponto de fuga não serve para nada. Construir o desenho com um ponto de fuga é um erro como isto. Tenho que admitir que não serve para nada. Sim, um ponto de fuga existe. Existe um ponto de fuga, existe 2 pontos de fuga, existe 3 pontos de fuga, 4 pontos de fuga. Subscrevam aqui o meu canal e ativem o sininho, porque eu no meu próximo tutorial vou fazer uma coisa nunca vista. Vou fazer, prometo-vos, um desenho com 4 pontos de fuga. 4 pontos de fuga? Existe? Não sabemos, mas vou tentar. Vamos então ver como é que, no fundo, existe um ponto de fuga. Um ponto de fuga, sim senhor, existe para alguma coisa. Porquê? Qual é a lógica? Quando eu estou a ver aqui um cubo e só estou a ver uma face, isto não quer dizer que o ponto de fuga não exista. O ponto de fuga, o que acontece é que o ponto de fuga está no interior. Está no interior deste cubo, ou seja, está tapado pela face visível. Isto quer dizer que, vamos escolher aqui um ocaso, e vamos então fazer aqui a ligação, e vamos construir aqui o nosso. Portanto, e esta parte eu vou fazer aqui até o tracejar. Se fosse uma coisa transparente, nós estávamos a ver aqui as arestas do cubo, e esta face, vou sombrear aqui, seria a face mais afastada, que estava atrás, está tudo escondido, não vejo nenhuma. Não é? E como vimos, neste caso, quando eu começo a aparecer, quando eu desvio o ponto de fuga, começa a aparecer a segunda face. Portanto, uma coisa é certa: um ponto de fuga, uma face, duas faces, 2 pontos de fuga. E então, para que é que isto serve? Pegando aqui neste exemplo, se eu tiver dentro, se não estiver a ver mais nenhum lado, ou seja, se eu estiver no interior de uma casa, de um quarto, não é? Eu posso realmente pegar aqui num ponto de fuga, construir aqui posso pegar aqui neste ponto de fuga e estou a fazer um desenho de interiores com base neste ponto de fuga. E aqui então posso construir aqui uma porta com esta. Posso construir aqui uma porta, posso depois aqui neste lado fazer aqui, estou a utilizar o mesmo ponto de fuga, fazer aqui um armário, não é? Um
cenário, aqui, pronto, com os pontos de fuga todos, etc. Agora ponho aqui as gavetas, etc. Ponho aqui a sombra, para vocês não verem este risco. Ou seja, e depois posso pôr aqui até um móvel da televisão com esta também aqui. Depois subo aqui as linhas para fazer então a parte do volume. E tenho aqui um móvel. E estou a utilizar este ponto de fuga para fazer um desenho de interiores. E portanto estou a ver apenas uma face e não preciso, ou seja, consigo utilizar um ponto de fuga para um desenho de interior. Não vejo mais aplicações para desenhos de um ponto de fuga, porque mesmo que eu quisesse inventar outras coisas, quando eu estou a ver realmente um lado, eu não tenho perspectiva. Mesmo que os arquitetos, quando fazem uma fachada, o que eles fazem é exatamente isto, portanto fazem este quadrado, mas depois não aplicam perspectiva, mesmo que haja uma janela assim, até por causa das medidas, porque o facto de não ver perspectiva garante-me que estas medidas, quando as instruções que eu dou, que são perceptíveis. O que é que os arquitetos fazem para mostrar o volume? Fazem o lateral, portanto fazem a fachada lateral, e aqui então, se houver aqui uma saliência, então esta saliência tem que ser aqui evidenciada na lateral, e dão essa informação às pessoas. Portanto, e termino este tutorial com um dogma, um verdadeiro dogma para as vossas vidas. Com um ponto de fuga só temos uma face visível. Com 2 pontos de fuga tenho 2 faces. Com 3 pontos de fuga tenho no máximo 3 faces visíveis de um cubo. Posso ter 2, mas no máximo tenho 3. E com 4 pontos de fuga, 4 pontos de fuga, nunca viram nada assim? Pois eu prometo-vos que no meu próximo tutorial vou mostrar se é possível ou não fazer um desenho com 4 pontos de fuga. É um truque de circo como nunca foi visto. É um malabarismo que nunca foi feito e eu vou fazê-lo sem rede, sem ajudas. Posso não conseguir, mas é uma promessa que vos deixo. Subscrevam o meu canal, ativem o sininho para ficarem a saber no meu próximo tutorial se é possível ou não fazer um desenho com 4 pontos de fuga. Ou mesmo se existem os 4 pontos de fuga. Por isso não percam mesmo. Estou mesmo a falar a sério, pode ser o meu último tutorial se não consigo cumprir a promessa, mas vejam o que vai acontecer. E não me digas que não és capaz. E não me digas